atacante Michael está mesmo de saída. Nas próximas horas, entre esse sábado, final de semana, no máximo segunda-feira, tudo indica que o pequeno ponta rubro-negro deverá mesmo rumar para o Al Hilal da Arábia Saudita. Detalhes finais para que a negociação seja concretizada estão sendo amarrados. Com isso, o Flamengo deve receber um grande volume de dinheiro, né, cerca de 8 milhões aproximadamente de dólares, né, e tudo indica que à vista, né, seria algo incomum. Geralmente esse tipo de negócio envolve parcelamento, né? Praticamente ninguém contrata jogador pagando à vista. E o Flamengo vai precisar de um outro jogador para compor ali o elenco, para recompor o elenco. E será que esse nome pode ser o Douglas Costa, que vem sendo citado aí no noticiário? Esse jogador vale a pena, seja para o Flamengo, para o São Paulo, que por ele se interessou recentemente, para algum outro clube? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio do OneFootball. O OneFootball traz, por exemplo, a Bundesliga ao vivo, campeonato alemão com imagem, narração em português. Dudu Monsanto narra, Gerd Wenzel comenta os principais jogos do campeonato alemão, onde o Douglas Costa jogou com a camisa do Bayern de Munique, você lembra disso? Também jogou pela Juventus, jogou pelo Shakhtar Donetsk. Você vai ver parte do conteúdo do OneFootball passando aqui ao meu lado enquanto falamos a respeito desse tema. Aliás, você encontra no OneFootball também notícias, vídeos, entrevistas, estatísticas, inclusive em tempo real, dos principais torneios, das principais competições do futebol pelo mundo. Tudo isso você encontra no OneFootball de graça. Faça o download do aplicativo, link aqui embaixo na descrição do vídeo, após esse comentário. Quando você faz o download do OneFootball, você apoia o nosso canal. Você mostra para o nosso parceiro a força do youtube.com/Mauro César e tem acesso a todo esse conteúdo que é de primeira e é de graça. E você vê, além da Bundesliga, onde jogou o Douglas Costa, você vê outros campeonatos disponíveis com transmissões em imagem, com imagens e ao vivo e de graça. Confira, faça o download do OneFootball. Sobre o Douglas Costa, o São Paulo se interessou recentemente e depois pulou fora. O jogador rescindiu com o Grêmio. Segundo companheiros da imprensa do Rio Grande do Sul, há uma cláusula que impede que o jogador atue por um clube brasileiro. Teria que haver uma negociação com o Grêmio, que tem uma dívida com o atleta. Ou seja, isso pode ser contornado caso alguém se habilite a contratá-lo. Proposta ele tem dos Estados Unidos, de Los Angeles, mas até agora não acertou. E o paparazzo rubro-negro trouxe a informação que o atleta estaria realmente interessado em ficar no Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, vestir a camisa de um clube carioca. Obviamente, por ser um jogador até caro, o clube com mais condições financeiras hoje sendo o Flamengo passa a ser um destino mais provável em tese. Isso, se porventura o Michael for mesmo vendido, que parece que vai acontecer, está muito próximo de ser definido. Então vamos lá. Digamos, Michael sai, o Flamengo precisa de um outro jogador de lado de campo, outro ponta, um jogador ali que possa compor esse elenco. O Douglas Costa seria esse nome? Do ponto de vista técnico, sem dúvida, ele é mais jogador do que o Michael. O currículo de Douglas mostra isso, embora também mais velho, 31 anos. Seria mais um jogador acima de 30 anos num elenco que já tem vários atletas trintões. Esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo, o histórico de lesões. Para que você tenha uma ideia, durante toda a sua aventura europeia, jogando no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, jogando na Juventus na Itália e no Bayern de Munique da Alemanha, ele somente em uma temporada fez mais de 30 jogos dentro de uma liga, de um campeonato. Foram os 31 jogos pela Juventus na temporada 2017-2018. Em todos os outros campeonatos nacionais dos quais participou, Douglas Costa fez no máximo 27 partidas em 3 campeonatos seguidos ainda na Ucrânia. Em apenas uma temporada, ele disputou um campeonato nacional e fez 30 jogos. Pelo Grêmio até levou seu número em relação a marcas mais recentes, com 26 aparições. Mas se machucou, se envolveu em polêmicas, história de casamento, gestos para a torcida, o time foi rebaixado. Ele saiu com o filme muito queimado. Tecnicamente é um bom jogador, mas foi muito problemático para o Grêmio e não seria titular no Flamengo inicialmente, caso o Flamengo se interessasse por ele. E por que falamos do Flamengo? Justamente porque cresceu ali como uma onda ali dentro das redes sociais, essa discussão, essa possibilidade, embora até o momento, né, no momento que eu gravo esse vídeo, nenhuma informação concreta de interesse mesmo do Flamengo pelo Douglas tenha surgido. Né, mas com a possibilidade de Michael ir embora, o Flamengo já perdeu o Kennedy, que também joga naquela função, né, faz até outras funções. É natural que o Flamengo busque um jogador. O Douglas é um negócio arriscado. Não é barato e é um negócio arriscado. Para valer a pena, teria que ser um contrato muito favorável ao clube que se habilite a contratá-lo, seja o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense ou um time de outro estado. Por que isso? Porque você se protegendo, na eventualidade de o jogador não dar o retorno técnico, não entrar em campo determinado número de partidas, você tem a possibilidade de rescindir ou
pagar mais a partir do momento que ele atinja metas, que ele faça um determinado número de partidas. O que no Grêmio foi até razoável, mas em clubes anteriores bem abaixo, um número pequeno de jogos e muitas contusões. Também se lesionou enquanto passava pelo time gaúcho. Então o Douglas Costa é um jogador que a gente tem que entender. Tecnicamente, ele é bem acima da média, ele tem capacidade para desequilibrar jogos num time organizado, o que não tinha no Grêmio, evidentemente, o Grêmio num momento muito ruim, tanto que caiu para a segunda divisão, ele pode sim fazer a diferença, mas tem que estar em forma e o clube que contratá-lo, caso contrate, tem que se proteger. Tem que colocar cláusulas que protejam o clube, para eventualmente, se não atingir metas, se não der retorno técnico, você poder rescindir. E os valores não podem, evidentemente, chegar a patamares tão elevados como se comenta, foram os patamares salariais, né, de remuneração, luvas, etc., né, do jogador no seu acordo com o Grêmio. Ele está em baixa. Então ele não pode ter um salário próximo de Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, se for o caso do Flamengo. Evidente que não. Evidente que não. Aí tem que ser uma coisa mais modesta e aí ele pode ter até gatilhos que façam com que essa remuneração dispare e chegue até a números bem elevados, caso ele atinja X número de jogos, seja titular, não se machuque, participe dos jogos e com isso ele ganhe espaço. Futebol para isso ele tem. Agora, a conduta, o comportamento recente deixou, muitas interrogações, né? E as contusões, os períodos em que inclusive na Europa jogou poucas vezes, tornam um investimento de risco. O clube que contratar o Douglas Costa, na minha opinião, tem que se proteger e muito bem, fazendo um acordo bem amarrado que evite surpresas desagradáveis ou você tem que pagar de repente um salário altíssimo para o jogador que não te dá retorno técnico. Mas, caso o Michael de fato vá embora, como parece que vai mesmo, o Flamengo vai ter que buscar alguém para repor ali na função, vai ter que ir ao mercado. As opções não são tantas assim, especialmente com o curto período até o final do mês para o fechamento de janela para contratações internacionais. Vai ter que ser bem esperto no mercado a diretoria do Flamengo na provável saída do Michael e com a chegada aí, de repente, de algum jogador para compor o elenco, a não ser que o técnico Paulo Souza descubra na base jogadores que possam fazer esse papel, que ele acredite que possam cobrir essa lacuna que fica com a saída do Kennedy e agora com a provável, né, vamos tratar sempre dessa maneira, porque o negócio não foi anunciado como fechado, mas é muito provável que aconteça a saída do Michael para o futebol da Arábia Saudita. Eu continuo achando que vender o Michael por uma quantia superior àquilo que o Flamengo pagou pode ser interessante, do ponto de vista do negócio, mas do ponto de vista técnico não é bom. O Flamengo vai ter uma baixa séria. Se não conseguir contratar um jogador para cobrir essa lacuna, vai fazer falta na temporada que está prestes a começar. É isso. Valeu, saudações.